Olá, queridos alunos! Hoje faremos a correção da terceira semana de Língua Portuguesa do Plano de Estudo Tutorado. Então, vamos lá. Atividades. 1. O que é um discurso? Pesquise no dicionário com a ajuda de um adulto e registre o conceito que define melhor a palavra de acordo com a atividade proposta. Então, analisando a atividade proposta, que está sendo proposta aqui nessas atividades, discurso é uma exposição, tá? Então, vamos escrever aí, que melhor se enquadra, tá? É uma exposição, então, exposição de ideias proferidas em público, feita de improviso, ou antecipadamente escrita com esse propósito. Então, é uma exposição de ideias proferidas em público, feita de improviso ou antecipadamente escrita com esse propósito. Então, há várias formas que as pessoas têm de ir lá e se comunicar com o público. 2. Leia o texto. Se precisar, peça um adulto para auxiliar na leitura. Depois, responda oralmente as perguntas que esse adulto irá lhe fazer de acordo com as orientações dessa atividade. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber, um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: "Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo?" "Como sujar?" respondeu o cordeiro. "A água corre daí para cá. Logo, eu não posso estar sujando sua água." "Não me responda", tornou o lobo furioso. "Há 6 meses seu pai me fez a mesma coisa." "Há 6 meses eu nem tinha nascido. Como é que eu posso ter culpa disso?" respondeu o cordeiro. "Mas você estragou todo o meu pasto", replicou o lobo. "Como é que posso ter estragado seu pasto se nem dentes eu tenho?" O lobo, não tendo mais como culpar o cordeiro, não disse mais nada, pulou sobre ele e o devorou. Então, nós temos aqui uma fábula, certo? Continuando a correção, no número 3, complete o quadro nomeando os sinais de pontuação e descrevendo a função de cada um. Então, nós vimos que a função da pontuação num texto ela é muito importante. Quando nós estamos falando, nós já emitimos pelas nossas expressões, nós já emitimos os nossos sentimentos. Mas através de um texto, igual nessa fábula, nós vemos aqui vários tipos de pontuações que fazem a gente ter mais entendimento sobre o que está falando, quem está falando, qual a expressão que está sendo usada, Então, a pontuação ela é muito importante. Então, nós já havíamos até estudado isso na sala de aula, sobre os sinais de pontuação, não sei se vocês lembram, mas vamos rever. Pediu para a gente colocar o nome e a função. Eu vou especificar aqui dentro desse contexto que a gente está trabalhando nesse momento, tá bom? Então, o primeiro aqui que nós temos é o ponto final.
o ponto final, certo? Para que serve o ponto final? Para concluir uma ideia, né? Nós temos aqui a vírgula. Se vocês estão lembrados da tia falar na sala de aula que a vírgula ela tem ela tem muita função, mas dentro aqui, né, do texto é pequena pausa, né? Ela proporciona uma pequena pausa no texto, certo? Nós temos aqui o ponto de interrogação. Interrogação. Ele é um ponto de fazer perguntas, certo? Fazer perguntas. Nós temos aqui 2 pontos. Ele introduz uma fala. Nesse texto aqui, ele está introduzindo uma fala, né? Ele introduz uma informação. Então, introduz uma fala. E, por último, nós temos o travessão. Nesse caso aqui, nesse contexto, ele está indicando uma mudança de interlocutor, né? Porque nós vimos lá na sala que o travessão, quando a gente vê um texto que tem travessão, significa que alguém vai falar, né? Quer dizer, que é uma fala, alguém está falando. E nesse caso aqui, é uma mudança de interlocutor, né? Porque em alguns momentos o lobo fala, o cordeiro fala, certo? Então, vamos colocar mudança de interlocutor. Muito bom. 4. Como ficaria esse trecho da fábula se ele fosse escrito em discurso indireto? Faça a reescrita através dessa atividade ou uma folha à parte em anexo. Eu fiz questão de grifar aqui para falar para vocês em questão sobre do discurso, né? Que a gente viu que é uma forma de expor as ideias em público, né? E que é pra gente fazer uma reescrita desse pedacinho aqui do texto numa folha à parte. Mas antes, eu queria falar para vocês o que é discurso direto, o que é discurso indireto. Eu enviei um vídeo auxiliando vocês na época da realização dessa atividade. Mas para ficar bem simplificado, discurso direto é quando os personagens são os próprios personagens que falam, né? Nesse caso aqui, o lobo e o cordeiro estão falando. Então, aqui está no discurso direto. Por quê? Tem um travessão expressando o que eles estão falando, certo? E o discurso indireto é quando o narrador diz as falas dos personagens. Então, não tem o uso de travessão, né? Não são os próprios personagens que falam suas falas, e sim o narrador, quem está narrando, quem está contando o texto. Então, esse textinho está no discurso direto, porque são os próprios narradores falando, né? E eles querem que a gente passe esse textinho para o discurso indireto, que é aquele que só o narrador conta, não tem o personagem falando. Então, vamos reler aqui para a gente lembrar e formular como que vai ficar essa frase. O lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro: Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando sua água. Então agora nós vamos reescrever esse trecho no discurso indireto, quer dizer, que não tem uso de travessões, que não são os personagens que falam, e sim o próprio narrador. Então vamos ver como que vai ficar isso daqui. Eu vou colocar aqui o número 4 e vou reescrever.
Deixa eu ver se dá para colocar de uma forma que... Vamos lá. Eu vou chegando à folha, tá? Então, eu só quero frisar para vocês que vamos começar, então, pelo título, né? Aqui, o lobo e o cordeiro. Então, o lobo e o cordeiro. Um lobo estava bebendo água no riacho, um cordeirinho chegou e também começou a beber. Um pouco mais para baixo, aí é o narrador, então não muda nada, né? Então nós vamos somente reescrever essa parte. Então vamos lá. Um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou. Um cordeirinho chegou e também começou a beber. E também começou a beber um pouco mais para baixo. Ponto. Aqui é uma vírgula, perdão, tá? Eu fui pôr a vírgula aqui, ficou parecendo um ponto. Bom, até aqui, então, está no discurso indireto, narrando, tá normal, indireto. Agora, vão começar as mudanças. Agora, nós vamos começar as mudanças. Então, vamos lá. O lobo, não vai dar pra ver, né? Vamos ver se eu vou colocar um pouquinho pra cá. Eu vou escrevendo aqui, eu vou lendo e vou escrevendo, porque tá complicado mesmo, tá? Então, vamos lá. O espaço aqui, né? Então, vamos. O lobo arreganhou os dentes. Arreganhou os dentes e disse ao cordeiro, Aí, nós temos aqui o uso de dois pontos, que significa que vai introduzir uma fala, certo? Só que nós vamos passar para o discurso indireto, então não tem a fala do personagem. Nós vamos usar, então, o quê? O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que... Né? Como é que você tem a ousadia de vir sujar a água que estou bebendo? Que era ousadia vir sujar a água que estava bebendo. Tem hora que as letrinhas aqui, mas é um B, bebendo, tá? Se cruzam, né? Bebendo. Aí, tem outra fala, só que nós estamos passando para o indireto, não pode ter, né, o uso do travessão. Aí, então, aqui quem está respondendo? Como sujar? Respondeu o cordeiro. A água corre daí para cá, logo eu não posso estar sujando a sua água. Então, qual a melhor forma? A gente vai narrar. O cordeiro respondeu que a água corria de lá
para cá. Logo, ele não poderia. Logo, ele não poderia estar sujando a água do lobo, certo? Então, vou pôr bem aqui para dar para vocês verem, ó. Então, vamos fazer a leitura para entender que nós passamos aquela frase para o discurso indireto. O discurso indireto é aquele que o próprio narrador, né, fala as falas do personagem. Então, um lobo estava bebendo água num riacho. Um cordeirinho chegou e também começou a beber um pouco mais para baixo. O lobo arreganhou os dentes e disse ao cordeiro que era ousadia vir sujar a água que estava bebendo. O cordeiro respondeu que a água corria de lá para cá, logo ele não poderia estar sujando a água do lobo. Ok? Então terminamos essa correção. Um beijinho para todos e até a próxima!